Juízes capítulo 14, eu quero continuar aqui a palavra que o pastor Eibe começou ontem, falando aqui sobre Sansão. Eu não demoro, o pastor disse acho que até 10h20, alguma coisa assim, mas se eu for até 11h30, fique tranquilo, que é uma palavra rápida e breve. Eu vou ler aqui Juízes 14, depois 16. Tem como colocar aí, por favor? Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe e disse: vi. Você pode dizer comigo, vi? Vi tem a ver com os olhos, né? Eu vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomar-me, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que você vá tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só dela me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, porque ele procurava ocasião contra os filisteus, por quando naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas, chegou aonde? As vinhas de Tímina, eis que o leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito. Ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai, nem a sua mãe deu saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se Sansão do caminho para o quê? Para ver. Os olhos de Sansão estão sempre envolvidos. Apartando-se Sansão do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e foi andando e comendo dele, chegando ao seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu saber que do corpo do leão é que o tomara. Capítulo 16, verso 18, 19 e 20. Vendo, pois, Dalila que Sansão já tinha descoberto, ou descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, ou nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar as 7 tranças. Então foi um homem que rapou as 7 tranças da cabeça de Sansão. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Verso 20 eu encerro. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Olha isso aqui que triste, vamos ler juntos? Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O livro dos Juízes revela para nós uma das piores fases da história de Israel. Por 2 vezes o livro diz assim: não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia, conforme parecia bem aos seus olhos fazer. Ainda não havia rei, Deus ainda não havia levantado um rei, Deus ainda desejava que seu povo fosse governado por ele. É a teocracia. Deus não queria ainda a monarquia. Então ele levantou juízes para que pudesse tomar as decisões principais e organizar as causas, por exemplo, de direito, formar exército e outras coisas que a nação precisava, como povo, como tribo. Então ele levantou Eude, Baraque, Débora, Jefité, Gideão, o próprio Sansão, que foi levantado nesta época como um dos juízes de Israel. Foram longos anos antes de que Deus pudesse levantar o primeiro rei. E era uma época muito negra, cada um fazia o que dava na cabeça, fazia aquilo que entendia, o que parecia bem aos seus olhos fazer. E Deus decidiu então levantar e dar privilégios a um homem chamado Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol, quer dizer, nasceu para brilhar. Então, ele nasceu para brilhar, mas morreu em trevas. Ele recebeu privilégios de Deus que talvez alguns de nós não tivemos. O primeiro privilégio que Sansão recebeu é que seu pai e sua mãe eram um homem e mulher de oração. Eram crentes, aliás, oravam para que pudessem gerar um filho. Então, privilégios que pouquíssimos talvez de nós tivemos. Eu não tive esse privilégio.
Eu não tenho pastores na minha família, eu não tenho pastores acima de mim, não tenho. O meu avô abandonou a família, foi morar com a amante, minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Então esse é o nível de família que eu vim. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Gente boa, mas estava preso quando ela o conheceu. Depois que eles casaram, meu pai acabou abandonando as armas, largou tudo, nunca teve confusão, mas eu passei a minha adolescência inteira vendo meu pai aos gritos com a minha mãe, brigando com a minha mãe. Eu passei a minha adolescência vendo eles discutindo, meu pai fumando, bebendo. Então, não foi fácil. Só que eu decidi não repetir padrões. Mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia, meus filhos me conheceram no altar. E eu não tive uma referência pastoral, ministerial. Então, estou aprendendo hoje com amigos e mentores. Sansão não, pai e mãe, um homem e mulher de oração. O segundo privilégio que ele teve é que ele foi anunciado por um anjo. O sonho de toda mulher era gerar um menino, gerar filhos. Toda mulher é hebreia, mas o menino, porque ele poderia ser um sacerdote, poderia ser um juiz, ou quem sabe até mesmo o Messias. Então, toda mulher sonhava em gerar um menino. E o sonho do homem era, assim como os patriarcas, receber a visita de um anjo. As duas coisas aconteceram na casa de Sansão. A mãe gerou um homem que ia ser juiz, e foi um anjo que visitou. A Bíblia diz em Juízes 13 que um anjo apareceu na casa de Manoá. O nome dele é Manoá, que é o pai de Sansão. Não tem o nome dela, mas a mensagem é minha, eu ponho o nome que eu quiser nela, ela vai chamar Manoéia. O anjo aparece para Manoéia e disse para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, vai nascer um menino, parará, parará. E aí, naquela troca de ideia, ela disse, eu preciso contar para o meu marido, porque é o sonho de todo homem. Eu acabei de receber visita de um anjo, quando foi à noite, os dois deitados para dormir, conversa vai, conversa vem. Geralmente a mulher quer contar o dia inteiro, em poucas palavras, o cara já está com sono, porque depois que a gente casa, é o que a gente faz, a gente deita e dorme, e aí os dois estão conversando, ela está falando, e a gente que já aprendeu, a gente tem a técnica do boi. A mulher está falando, o cara fala, você não está ouvindo mais. E aí o cara está ali falando, e de repente ela solta a frase, um anjo veio aqui em casa. Ele surtou. Depois, com carinho, leia Juízes 13, Manoá desesperou. Por que ele desesperou? Porque o sonho de todo homem era receber a visita de um anjo. Aí ele foi orar, Senhor, manda um anjo, eu quero ouvir o anjo. O anjo tem que falar, no outro dia o anjo apareceu, só que não aparece para Manoá, aparece para Manoéia. Ela disse, seu anjo, não avua, fica aqui, que eu nem sei se ele voava, fica quieto aqui, que eu vou chamar meu marido. Ela foi chamar o Manoá. Só que Manoá, ao invés de vir ouvir o anjo que estava na casa dele, a Bíblia diz que ele foi assar um cabrito. Então ele pegou um cabrito, matou um cabrito, preparou um cabrito, assou um cabrito. É homem, é coisa de homem mesmo, né? Deus está na casa dele, o cara está pensando em churrasco. Vamos assar um cabrito? Vamos fazer um cabrito. Aí quando ele chegou com o cabrito, colocou em cima da pedra, a Bíblia diz que ele pôs pães asmos, está em Juízes 13. Pães asmos, colocou lá o cabrito, colocou tudo, o anjo pegou um cajado e pôs fogo. Eu fico pensando na cara de Manoá, depois do trabalhão que ele teve. Ele olhou e falou assim, não, você é louco, não compensa. Olha o que você fez. Aí ele falou, não, eu não vim comer, eu vim entregar um recado de Deus. Vai nascer um garoto, o garoto vai ser assim, vai ser forte, o garoto vai ser extraordinário, ele vai ser juiz, né? E foi dando E na hora do anjo ir embora, o anjo se despedindo, Manoá disse, qual o seu nome? Ele disse, por que você pergunta meu nome, visto que é maravilhoso? É uma teofania, né, gente? É Jesus no Antigo Testamento, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus estava na casa dele, anunciou sobre Sansão. Então, ele teve esses privilégios que outros talvez não tiveram. Ele tinha uma força sobrenatural. E ele era o juiz, o líder da maior e principal nação que era escolhida por Deus. Agora, todo privilégio, ele também traz consigo responsabilidades. O anjo disse, esse moleque, quando crescer, já avisa ele desde pequeno, que ele é nazireu. Se você ler Números capítulo 6, você vai ler lá a lei do nazireado. Então, se você tem privilégios, você também tem responsabilidades. A quem muito é dado, muito é requerido. Então, tudo que Sansão não podia, eu fico imaginando ele falando para a mãe dele, eu quero, não pode. Aí ele dizia, mas todo mundo pode. A mãe dele falava para ele. Tá.
Então, se você é líder, você não é todo mundo. O que você posta é diferente, o que você fala é diferente, o que você conversa é diferente, o que você vive é diferente. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: seja exemplo dos fiéis. O líder, enfia na sua cabeça: você não é todo mundo. Ah, mas eu tenho minha opinião pessoal. Não, você representa uma comunidade. E tudo que você fala interfere nela. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Guarda. Segura. Mas aqui dentro tem gente que tem perfil fake. Só para comentar o que você não pode comentar. E o pai me revelou um nome aqui, ó. Florzinha33, @ Tô brincando, tem não. Mas o nazireu, você lembra o que ele não podia? Ele não pode tocar em cadáver, ele não pode cortar o cabelo, e ele não pode nada da uva, né? Desde o ventre, a mãe já tem que se abster de qualquer tipo de bebida ou bebida fermentada, qualquer coisa de origem da vinha ou da uva. São pelo menos essas 3 coisas ele não podia de forma alguma. E é interessante que no próprio texto de Juízes, capítulo 14, diz que teve uma festa e um banquete onde todos beberam, está assim, como faziam os jovens da sua época. Quer dizer, todo judeu, todo hebreu, todo jovem, ele tinha o consumo. Só que Sansão não podia. Então, esse Sansão, ele recebeu oportunidades tão extraordinárias, tão exclusivas, e você vai olhar ao longo da história, ele vai jogando tudo fora. Ele vai jogando uma a uma, ele vai desperdiçando, ele vai jogando, ele vai jogando. O texto diz, toda hora que ele viu, agradou, ele viu, ele olha, ele é obcecado. A vida dele é guiada pelos olhos. Só que quando os filisteus o prendem, a primeira coisa que eles fazem é furar os seus olhos. Então, Sansão, ele é guiado pelo que vê. Isto é muito perigoso. É muito perigoso para qualquer líder ser guiado pelo que vê. Então, eu queria começar agora falando sobre essas oportunidades. Eu costumo dizer que pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Sansão se achava um super-herói. E não era, porque a força não era dele. O perigo de qualquer líder é se achar super-homem, mulher maravilha. Quer ver quando alguém cai? Quando ele fala assim, aqui não. Eu consigo, eu posso, eu dou conta. É a soberba que precede a queda. É o orgulho, a vaidade. E se tem uma coisa que pega a gente é vaidade. Vaidade. Quais foram os erros de Sansão? Eu não demoro. Primeiro, a Bíblia diz assim, e desceu Sansão às vinhas. O que produz uma vinha? Uva. Para produzir vinho. Ele pode? Está fazendo o que lá? Tem gente que olha para Sansão e pensa, caiu porque ele cortou o cabelo. Óbvio que não. A queda é um processo. E se tem uma coisa que o diabo entende, é tudo a seu respeito. Tudo. Ele conhece você mais do que você. Ele sabe suas taras, seus desejos, ele não sabe o que você pensa. Mas o que você abre, o que você faz, o que você fala, ele está te estudando do dia que você nasceu. Porque o propósito dele não é nem te destruir, é só arrumar uma distração para te parar. Então o primeiro erro de Sansão foi frequentar lugares errados. Olha para cá. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Isso pode ser lugar físico, como lugar virtual. Sai daí, pastor. Pode sair. Sansão pode uva, sim ou não? Sabe o que ele está fazendo na vinha? Sentindo o cheiro da uva. O cheiro não é pecado. O ambiente, o cheiro,
Eu não posso consumir, mas o que custa eu me aproximar? Sabe, esse é o erro de muitos líderes. A Bíblia diz que Davi caiu porque era tempo dos reis irem à guerra. Ele estava onde? Na sacada do palácio passeando. Aí ele olha para baixo, tem uma mulher nua, com o cabelo aqui, ó. Eu fico imaginando ela vindo para o banho, de salto alto, né? A blusa concorrendo com a saia, para ver quem chega no umbigo primeiro. Miss Deserto, lá vai ela. A Beth, de Betseba. O cara está na sacada, parado, de bobeira, vendo uma mulher gostosa tomar banho. Não vai cair, não? É lógico que vai. Se você não foge do lugar da tentação, porque eu sou um homem de oração. Você sabia que você tem hormônio? E seus hormônios nunca se converteram? Você aceitou Jesus, seus hormônios ficou tudo desviado. Você não viu que a palavra hormônio parece com demônio? Tem hormônio que não converte. Não, tem hormônio que não está desviado, ele está endemoniado. Seu nome, testosterona. Vou matar ele. Vou destruir ele e tal. Existem ambientes que não te pertencem mais, pastor. Segundo, a Bíblia diz assim, ó, presta atenção. Não, deixa eu só voltar aqui rapidinho. A Bíblia diz que Davi caiu com Betseba. Quantas vezes ele viu ela? Quantas vezes? Uma. E José, quantas vezes a mulher tentou ele? A mulher de Potifar, a Bíblia diz que insistia com ele todos os dias. Eu fico imaginando, ele acorda, ela mandava mensagem. Oi, Jô. Jô. Jô, Jô. Você prega tão bem, Jô. Olha, Jô, essa roupa ficou maravilhosa. Ora por mim. Vem cá orar por mim. Vem passar um óleo de unção. Aquele que o pastor Josué vende. Aquele. Vem passar em mim. Um dia o Potifar viajou. Ela mandou uma mensagem: Jô, vem cá no meu quarto. E ele foi. Ele caiu? Quantas vezes ela tentou? Inúmeras. Por que ele não caiu? As frases revelam. E Davi estava na sacada do palácio, passeando, enquanto era tempo de ir para passeando. A frase de José é: e José subiu aos aposentos da mulher de Potifar, cumprindo ordens de trabalho. Quem está ocupado vivendo o propósito, dificilmente vai cair na tentação. Davi cai, José não. Sansão está frequentando lugares errados. E a Bíblia diz assim: as vinhas de Tímina. Tímina é uma região dos filisteus. Esse cara existe para destruir filisteus. E está na vinha dos... Primeiro, lugares errados. Segundo, relacionamentos errados. Relacionamentos errados. Escuta o que eu vou te falar. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Que comunhão tem luz e trevas? É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Pastor, quem você coloca na sua casa? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito séria. Quem tira férias com você e vê a sua mulher seminua de biquíni? Mas é que biquíni é diferente de lingerie. Para mulher, para homem é tudo a mesma coisa. Você sabia disso, né?
Ele está vendo do mesmo jeito. Ai, o pano é diferente. Uma irmã falou para mim, o tecido é diferente. Nossa! Que revelação! A irmã de fio dental lá, aquele... mas o tecido é diferente. Quem dorme na sua casa? Onde seus filhos dormem. Escute. Antigamente, pastores levavam todo mundo para dentro de casa. E a casa pastoral, aquela coisa. Você lembra disso? A história e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus amou a multidão. Jesus serviu a multidão. Jesus deu pão para a multidão. Jesus fez milagre na multidão. Jesus morreu pela multidão. Mas Jesus só andou com 12. Dormir, acordar, conviver, só 12. E tem lugares, como na casa de Jairo, que só entrou 3. Na transfiguração, só estavam 3. Para orar consigo, para orar com ele, 9 para lá e 3 para cá. Porque nem todo mundo podia ouvir o coração dele. E dos 3, só um deitava no peito. Não é acepção de pessoas. Ele morreu pela multidão. Mas só um ouvia o coração. Quem anda ouvindo seu coração? Para com essa ilusão de que você vai carregar todo mundo, que você vai ter amizade com todo mundo. Não vai. Comece a selecionar seus relacionamentos íntimos. Porque se custa a sua paz, custa muito caro. Não adianta você se iludir que vai levar todo mundo para dentro da sua casa, que você vai amar todo mundo, que você vai ficar junto com todo mundo. Nós gostaríamos, eu tenho esse perfil, de querer abraçar todo mundo, de ficar perto de todo mundo. Só que existem coisas que todo mundo não podem ter acesso. Sansão, ele frequentou lugares errados, ele convivia com pessoas erradas. Terceiro, Sansão não tinha amigos. Ele tinha amigos? Não, porque os filisteus não são amigos, ele só ficava lá. Você tem amigo, pastor? Hein, pastor, você tem amigo? Amiga? É exatamente o que nós ouvimos ontem. Todos os juízes, Gideão, Eude, Baraque, se você olhar todos, Jefité, todos formaram um exército. Débora, que não formou um exército, foi para a guerra. Acha para mim o exército de Sansão. Por que ele não tem? Porque ele é o exército. Ele pôs na cabeça, eu sou um tanque de guerra, uma máquina mortífera. Não preciso de ninguém. Morreu! Porque não tem um ser humano para olhar para ele, não como juiz, como autoridade, como gostosão, fortão, não. Um amigo para olhar e falar, cara, não se envolve nisso. Que ouvimos ontem, é melhor confessar a tentação do que ter que confessar um pecado ou uma queda. Quem te confronta? Quem põe o dedo no seu nariz e para falar, A minha esposa é uma dessas, né? Mulher da gente. Tem dia que eu prego e falo, gente, hoje, moço, eu preguei. Que é isso? Ela entra no carro e fala, se você tivesse contado menos piada, dava tempo de fazer apelo. Sua mulher é assim, pastor? Luta. Mas não é só a esposa. Você precisa de gente que te fala a verdade. Precisa. Você não é super-homem, não é Mulher Maravilha. Os meus 10 pastores, eu pergunto para eles, desde a vida íntima, finanças. Isso que o pastor Josué falou aqui para vocês, de finanças, isso é conversa de amigo. É bater na cara mesmo. Olha o que ele disse, um homem de 50 anos,
que não construiu nada, tem alguma coisa errada. Aí você fica, não tem desculpa, só recebe. É ruim de ouvir e é remédio, e está tudo certo. Tem que ter. Porque a igreja, se depender só dos baba-ovo, você só pregou fantasticamente, você é incrível, você é maravilhoso, tem um chato lá que você ignora, mas o resto, e fica nessa, todo mundo, e você fica nessa vaidade, achar que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo certo, e você sabe que não está. Quem pôs seu pé no chão? Eclesiastes 4 diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho, se um cair, o outro vem e... Aí diz um ai do que estiver só, quer dizer, vai doer uma hora. Quem te confronta? Olha para cá. Meu Deus. Um homem foi visitar um hospício. Aí chegou lá, adivinha o que ele encontrou lá? Doido, um monte. Só que era feriado e o guarda estava na porta e falou assim, cara, você não pode entrar, é feriado, não tem ninguém. Não tem médico, não tem socorrista, não tem enfermeiro, não tem ninguém, não tem nada. Só estou eu aqui na porta, os dois estão aí dentro, largado aí hoje o dia inteiro, só vai chegar a gente mais tarde. Não, mas eu preciso ver meu primo, eu vim de longe, eu quero entrar. Ó, você entra, acha ele rapidinho, sai, vai embora. Vou nem falar que você veio aqui. Aí ele entrou. Aí tinha 3 doidos pulando o muro. Aí pulava, aí voltava, aí pulava para fora, pulava. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Nós estamos treinando, vamos fugir essa noite. Aí pula para fora, pula para dentro e tal. Aí ele passou assim, aí tinha um cara pescando. Só tinha uma poça d'água e uma varinha, não tinha linha, não tinha anzol, não tinha nada, ele lá parado. O que tá fazendo aí? Pescando, ué. Pescando o quê? Ele falou, otário. E já pegou algum? Você é o primeiro. Aí ele seguiu mais à frente assim, tinha um cara com a carta em branco. Viu que era uma carta que tinha um envelope aberto, a carta, não tinha nada escrito. E ele chorando. Por que você está chorando? A carta do meu irmão. Como é que você sabe que é do seu irmão se está em branco? É que a gente não está se falando. Ele encontrou o primo dele. É isso que minha mulher briga. Encontrou o primo dele. Saiu, quando ele estava na porta, ele falou assim... Quando ele estava na porta, ele falou assim para o porteiro. Falou, rapaz, você é doido. Você é pichuruco, você é biruleibe. Ó, você é o cara mais doido do que esses doidos aqui. Você já pensou se esses doidos se juntam e vêm contra você? São 200. Já pensou se eles se unem e partem para cima de você? O guarda na porta disse, eu trabalho aqui há 15 anos. E a principal verdade que eu aprendi sobre os doidos é, os loucos nunca se unem. Os loucos andam sozinhos. Ei, Sansão, tu é o exército, é? É sozinho mesmo, essa força toda? Não delega nada para ninguém, não convida ninguém, não corre o risco de ensinar alguém, de deixar com que as pessoas... Igreja é nós, não é você. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse, cuide das minhas ovelhas. Não é sua não, é minha. Você só cuida, a ovelha é minha. Então a igreja tem dono, as ovelhas têm dono. Você é só o pastor, querido, você não é Deus, você não é Jesus Júnior. Então calma o coração e deixa elas. Não tinha amigos. Quarto, desonrou os pais. O pai e a mãe disseram, não tem aqui no meio do... Olha o que eles disseram. Não tem no meio do nosso povo uma mulher que te agrada? Tem uma versão, olha o que ele diz. Tem uma versão que diz assim, não, só aquela filisteia me enche os olhos. Quando a palavra agrada, lá no original hebraico ela agrada, ela enche os olhos. Ela atrai os olhos. Será que não tinha uma mulher interessada nele lá no Israel? O que você acha? Com 3 milhões de pessoas, acho que a mulherada era apaixonada. As crianças queriam ser Sansão. Aqui em Acrescentares, perto de Heresiastes, diz que tinha relógio do Sansão, mochila do Sansão, tinha PlayStation do Sansão. Os meninos tudo queriam ser Sansão. Acho que as mulheres... o cara tem bíceps, tríceps,
O cara é lindo, gostoso, maravilhoso, um cabelo enorme. E a irmã pensando, meu marido não tem tríceps, né? Só tem pânceps. Ele estava tão cego que na cabeça dele, ele desonrou os pais. Efésios 6 repete um texto lá de Êxodo 20. Quem honra pai e mãe, vive bem e vive muito. Quem não honra, morre Sansão. Morre Ofni e Finéias. Morre. Honrar é diferente de obedecer, não dá tempo. A Bíblia diz que ele foi 3 vezes. Quantas vezes ele foi lá conhecer essa moça? Veio a moça? 3 vezes. A primeira vez ele conheceu, gostou, falou com os pais. Na segunda ele levou os pais. Porque na época, você sabe, tem que pagar o dote, tem aquela coisa toda, os acertos que são culturais. Na segunda vez que ele foi, a Bíblia diz que um leão saiu ao encontro dele. Como é que ele matou o leão? Com a mão. Você acredita nisso? Você já parou para pensar nisso? Você já viu um leão de perto? Ele pegou um leão com a mão e fez... 2 classes de gente acreditam nisso. Crente e doido. Você tem que ser maluco. Olha, eu não gosto de pregador irônico, porque a Bíblia é muito séria, não tem ironia. Juízes 14. E Sansão matou um leão, rasgou um leão, como quem rasga um cabrito. Quem já rasgou um cabrito? Você já se imaginou rasgando um cabrito? Quem rasga cabrito? Qual a intenção do autor? Eu queria que os exegetas me ajudassem ao escrever o fato de que Sansão rasgou um leão igual se rasga um cabrito. Quem rasga cabrito? Ninguém. A Bíblia diz que ele... Nós é pastor, nós crê. Ele pegou o leão e largou lá. Na terceira vez que ele volta, agora para realmente casar com a moça, a Bíblia diz assim, que havia uma chama de abelhas com mel no leão. A Bíblia diz, olha a frase, e saindo Sansão do caminho para ver. Qual o erro de Sansão? Sair do caminho. Sempre tem alguma coisa fora do caminho nos convidando para sair do caminho. O diabo sabe que não para você, mas ele consegue dar uma atrasadinha, não consegue não? Distrações. Tem hora que surge confusão lá na sua igreja, que você fala assim, gente, estou uma semana ocupado com isso. Não estudei, não preparei, não aconselhei. Distração. Consome sua energia com algo que não tem a ver com sua missão, com seu propósito. Ele saiu do caminho. Sempre tem alguma coisa. E nós somos obcecados pelo que não pode. O leão ele não pode tocar porque está morto, é cadáver. Ele sai do caminho para ver porque os olhos dele atraem. Então assim, sempre tem alguma coisa fora do caminho chamando a gente para sair do caminho. Chama distração. Eu fico imaginando Sansão caminhando e o Espírito Santo dizendo, não tem isso na Bíblia. O Espírito Santo falava com ele não. Mas a mensagem é minha, eu ponho o que eu quiser. Sansão, onde você vai? Não toca, é cadáver. Eu quero só o melzinho. O problema não é consumir o mel. É onde ele está. Mel é saboroso, mel é gostoso, mel alimenta, mel é doce, mel dá prazer. O problema não é o mel, é a fonte. O diabo é especialista em satisfazer um desejo natural de forma ilegal, imoral. Sexo é bom. De onde está vindo? Comer é bom. E a glutonaria?
O mel é maravilhoso. Você já viu tanto que pecar é prazeroso? Gente, até falar mal dos outros é bom. Dá um negócio assim, não dá não? Um negócio. Você fala assim, e a gente espiritualiza, ó, não é querer falar mal não. Mas. Ou então a gente usa, ó, não é fofoca, é motivo para oração. Liga para alguém e fala, querida, eu estou te ligando para você orar para a irmã Joana. Orar por ela ela está precisando demais. Mas por quê? Você não está sabendo. Você nunca vai ver um homem que está com a amante num motel, deitada, seminua, lingerie vermelha, de creminho de morango. Deitada de lado, porque de lado emagrece. Ela está lá de lado, deitada, com o dedo aqui. Ó. Você nunca vai ver o cara olhar para ela e falar, Senhor, me ajuda a enfrentar essa luta, Senhor. O problema não é o mel, é que tem cadáver. Não é o pecado, é o salário do pecado. A dor da colheita vai eliminar o prazer do plantio. A dor da colheita vai eliminar o prazer do plantio. O diabo tenta e Deus prova. Na tentação, o diabo quer extrair o pior de você. Na provação, Deus quer extrair o melhor de você. Na tentação, o diabo mente para você. Na provação, Deus te confronta com a verdade. As provações nos aproximam de Deus, mas a tentação quer te afastar de Deus. Sansão saiu do caminho para tocar no proibido. Para piorar a situação, quem ajudou Sansão a matar o leão foi o Espírito Santo, sim ou não? Foi. O Espírito Santo encheu ele e ele rasgou o leão, porque sozinho ele não conseguia. Olha para cá. Deus ajudou Sansão a matar o leão. Olha para cá. E ele está voltando onde está o leão, morto. Pare de querer voltar a lugares, coisas e pessoas que Deus te ajudou a matar. Quem foi viciado em pornografia tem que vigiar, porque vai querer voltar lá. Se te tenta, se te atrai, corre, foge, não volte. Tocou no proibido. Sansão, ele ficou tão envolvido com esta moça, que o pai dela resolveu dar ela de presente para outro homem. Porque ele é filisteu, quer irritar Sansão. Sansão ficou com tanto ódio, que ele fez o que nós ouvimos ontem, ele arrancou as portas de uma cidade. Andou quilômetros, jogou em cima de uma montanha. Ele ficou com tanta raiva que ele pegou a queixada de um jumento e matou quantos homens? 1000. E não é 1000 homens na fila esperando para morrer, não. Essa é a próxima. Não. É exército. Eu queria ver essa cena. Ele pegou 300 raposas. Quantas? 300. Você já tentou pegar uma? Mano, olha que loucura. Como é que você pega uma, amarra na outra, pôs aonde para pegar? 300! Nós é doido mesmo para acreditar nos negócios desses. É muita loucura, velho. Muita loucura, não é não? Ele pôs fogo lá no meio da plantação dos filisteus. Revolta. Mas a Bíblia diz que ele conheceu outra jovem que agradou os seus olhos. A grande Dalila. Enorme. O casamento deles é maravilhoso. Ela mente para ele, ele mente para ela. Até que ele comete o seu último erro.
Ele revela o seu segredo para quem não pode. Olha para mim. Diz que Dalila teve que chamar um homem para ajudar a cortar as 7 tranças. Por quê? Porque os instrumentos de corte eram rústicos. Depois que um homem raspa 7 tranças de um cara que nunca cortou o cabelo, raspa, mexe. Aí a Bíblia diz, e ela teve que subjugá-lo, quer dizer, ela sacudiu ele, Sansão, acorda! Por que um sono tão profundo? Primeiro, está cansado. Por que está cansado? Porque não tem amigo, faz tudo sozinho, faz coisa que Deus não mandou. Quem mandou ele arrancar as portas de Gaza? Quem mandou ele matar 1000 homens? Quem mandou ele colocar uma raposa? Quem mandou ele pegar essas raposas? Você sabe por que você está cansado? Está fazendo muito do que Deus não mandou você fazer. O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Pastor cansado é excesso de coisa que Deus não mandou você fazer. O pior fracasso é você fazer sucesso no lugar onde Deus não te colocou. Você acha que eu não erro nesse erro do mesmo jeito? Também. A gente entra no hiperativismo. A gente aprende a fazer e para de fluir. A gente só vai fazendo. Vai fazendo. A gente aprende a fazer. Pastor, por que Sansão está cansado e por que ele dorme e não acorda? Provavelmente está bêbado. Lembra daquele moço sentindo o cheiro? Pois é. Começa com o cheiro. Vai aproximando. Vai. Começa a frequentar lugares, começa a acessar algumas coisas, começa a ver algumas coisas. Sansão não tinha tempo para descansar. A sua maior fraqueza era a sua força, porque ele achava que era dele. Aí a Bíblia diz assim, Dalila acorda ele depois de raspar o cabelo. Sansão, os filisteus encontram ti. Olha a frase de quem se acha. Eu vou sair mais esta vez. Quer dizer, faço quantas vezes eu quiser. E eu vou me livrar como antes. Vírgula. Sansão não sabia, mas o Espírito de Deus havia se retirado dele. Essa é a pior fase na vida de um pastor, quando ele aprende a fazer e para de fluir. A gente aprende a pregar, a gente aprende a fazer igreja, a gente aprende a administrar, a gente aprende, a gente consegue, e aí mecaniza o processo e vai. Não é que não tem que ter organização. O problema é que às vezes a gente se torna refém da estrutura. E aí a gente se acomoda e fica confortável e pensa, faço de novo, prega sem orar, prega sem jejuar, prega sem ler, e aí deu certo. E aí a gente começa a fazer o que dá certo e esquece a fazer o que é certo. Orgulho, vaidade, autossuficiência. Sansão, filisteus, ele não sabia. Prenderam o cara, ela vendeu ele. Sansão, gigante por fora e anão por dentro. Chamado para libertar uma nação, mas era escravo de si mesmo. Sansão aprendeu a destruir, mas nunca construiu nada. Sansão nasceu para brilhar, mas viveu em trevas. Sabia matar, mas nunca gerou uma vida, não deixou legado nem descendência. Usava bem os músculos, mas não sabia usar o cérebro. Tinha muita força e pouca sabedoria. Nasceu para ser herói e morreu como um palhaço. Chamado para liderar uma nação, não foi líder de si mesmo. Arrancou as portas de uma cidade, mas nunca abriu as portas da libertação do seu povo. Colocou fogo na seara dos filisteus, mas nunca incendiou o próprio coração. Levaram Sansão, você já sabe disso. Levaram, cadê o menino do teclado? Vem para cá me ajudar aqui, fazer de conta, terminando. Levaram Sansão para uma moenda. Como se fosse um lugar, um espaço para moer trigo, moer cevada. Quem já estudou já sabe como é que funciona esse equipamento, essa máquina. E ele cego, arrastando aquilo, careca.
De repente levaram ele para o meio de um ginásio com 3.000 filisteus, e aí chamaram o moço que guiava ele para levá-lo, e o moço fica por perto, enquanto as pessoas estão vaiando, blasfemando contra Deus, por causa de um líder que caiu. O preço é muito mais alto para nós, de uma queda. Porque Sansão não caiu sozinho. Ele representa milhares de pessoas. Sansão chama o moço e diz: me leva às colunas do templo. Ele abraça as colunas. E aí ele vai dizer a frase que ele disse no colo de Dalila. A frase é a mesma, o Sansão que é outro. No colo de Dalila ele disse: sairei mais esta vez e farei de novo. Careca, perdido, cego, abraçado às colunas, ele vai dizer agora a mesma frase, mas é um outro Sansão. Ele diz: Deus, me usa mais esta vez, para que eu possa fazer de novo. O cabelo dele. Sansão matou mais filisteus na sua morte do que enquanto ele estava vivo. Porque mesmo quando você cai, mesmo quando você erra, seu propósito, a missão de Deus, ela permanece em pé. Sabe? Como é que você quer terminar? Como vai ser o final da sua história? Sansão morreu de braços abertos. Você conhece outro personagem bíblico que morreu de braços abertos? Hã? Qual outro personagem bíblico que morreu de braços abertos? Sansão morreu de braços abertos, pedindo força para vingar-se dos seus inimigos. Jesus morreu de braços abertos, pedindo para que Deus perdoasse os seus inimigos. A morte de Sansão gerou muitas mortes, mas a morte de Jesus gerou vida, vida em abundância, vida eterna. Que a sua vida gere outras vidas. 2017, eu vivi talvez a melhor fase do meu ministério. Eu preguei em algumas grandes conferências, foi muito bom. Eu tive o privilégio de pregar nas conferências do pastor Josué. Eu preguei em outros grandes eventos com amigos. Conferências do pastor Luciano Subirá, do pastor Cláudio, outros amigos. E 2017 foi muito especial para mim. E eu sabia que o ano de 2018 prometia. Um dia eu fui pregar numa igreja. Tinha umas 2.000 pessoas, né? Eu comecei a pregar e fiquei pensando, pregando e pensando. Falei, rapaz, aqui vai vender livro, hein? Olha o tanto de gente. De vez em quando você também pensa, né, pastor? Hoje a oferta vai ser boa. Misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí. E não é errado não, até hoje eu tenho meus livros. Inclusive esqueci de trazer. Aí estou lá. O Espírito Santo disse, você veio vender. Não precisa de você. Desce, vai fazer outra coisa. Isso aqui não é balcão. Não é uma prostituta, é noiva, ela tem dono. Ele tem ciúme dela. E eu comecei a chorar. E não era hora de chorar. Você sabe que na mensagem tem hora que não é hora de chorar, né? O pessoal me olhou e falou, esse pastor deve estar em pecado, né? Aí fui para o hotel, dobrei meus joelhos e aquele dia eu tive um confronto. Deus me confrontou muito falando a respeito disso. Você quer continuar fazendo? Você quer o que eu te dei ou você quer quem eu sou? Aí me lembrei daquele texto de voltar ao primeiro amor, voltar a essência, aquelas coisas todas que a gente... Falei, Deus, eu abro mão de tudo para não perder o Senhor, não perder a essência, o primeiro amor, aquilo que eu tinha lá atrás. Eu subia no monte, orava, até de madrugada, Deus me usa, não tinha uma agenda, não tinha nada. Cheguei em Goiânia, no meio do corredor veio a irmãzinha do coque, na igreja. Ela veio de lá, the off, the king, the pop. Ela veio de lá assim, falando e tal. Ela chegou em mim
e falou: Deus viu a sua oração no hotel. Você vai receber 3 oportunidades. Aceite a terceira. Eu queria muito nessa hora não crer nessas coisas. Eu queria ser sensacionista, mas não sou. Aí eu fui pregar em São Paulo, aproveitei para ir numa conferência de um amigo. 2 pastores de uma das maiores denominações do Brasil me chamaram e começaram a fazer uma proposta maravilhosa. E eu olhando para eles e pensando: por que essa não é a terceira? Aí veio outra. A terceira, sabe qual foi? Um amigo me ligou de Londres. Meu pai está passando a igreja para mim. Nós chegamos a ter 150 pessoas, hoje só tem 30. E a igreja está definhando, está difícil. Tive problema no meu casamento, eu preciso de ajuda. Você tem coragem de vir para cá? Não tem salário. Você vai morar num flat, não tem carro. Só venha, pela fé. Você já leu a história de Pedro e deixando tudo? Todo mundo chamou eu de doido. Deixei para trás livros, DVDs, agendas, larguei tudo e fui morar num flat de 60 metros. Metade dos meus amigos desapareceram, porque ninguém mais, nem respondia minhas mensagens. Pra você ter uma ideia, os documentos da minha esposa e dos meus filhos saíram com 3 meses. O meu gastou 1 ano, quer dizer, 1 ano sem viajar, sem pregar, sem sair. Eu tinha um culto com 2.000 pessoas. Lá o meu culto tinha 12. Não é errado você fazer coisas que a gente acha que é menor, né? Mas são relevantes. O problema é quando você chega aqui e aí Deus te joga aqui. Eu não queria recomeçar. 3 anos. Meus filhos sofreram bullying ao ponto de que o meu filho menor falava para mim: não me deixa nessa escola, porque quando eu entro, uma tristeza entra dentro de mim. Ele não sabia pedir para ir no banheiro. Escola pública com um monte de indianos e a maioria muçulmanos. E meus filhos sofrendo bullying. Um deles, eles arrancaram a roupa dele na quadra. E nesta época, para eu me ferir menos, acabei me desconectando dos meus filhos. Foi um processo de 3 anos de desafios dentro da minha casa. E eu andando de ônibus para baixo, para cima na neve. Meu dinheiro acabou, um dos meus filhos quebrou o nariz, o outro... Não, e aí se eu fosse contar aqui, foram perdas uma atrás da outra. Inúmeras perdas, muitas. Eu só orava e chorava. Sabe aquela coisa que vem na sua cabeça? Como eu sou burro. Olha o que eu fiz com a minha família. Eu estava vivendo aqui e aí eu me submeti a um processo que eu não precisava. Olha o que eu fiz. Aí comecei a me culpar. Eu sentia tanta culpa que eu fui adoecendo. E aí eu ficava mais deitado, prostrado, do que em pé. Um dia eu comecei a pensar: fiz errado. Quer dizer que então, que se eu desaparecer, a minha família vai ficar melhor sem mim. Minha esposa vai ficar muito melhor, porque vai tirar um fardo, um peso, vai ficar leve para ela. Aí eu não queria mais pregar, não queria mais preparar nada. E aí, aquelas palavras que alguém me dava, que você vai ser um pastor de igreja, você tem uma multidão te esperando. Isso era só conversa fiada. Tipo, não acreditava em mais nada. A fé foi esmorecendo, crise ministerial, crise existencial. Foram 3 anos de pancada. Mas Deus estava me desintoxicando. Eu convivi com um pastor de 70 anos chamado Orseni. Pastor raiz. Raiz. Sabe que é aquele ainda que ora, que jejuma, que o irmão está doente. Ele vai, anda quilômetros, pega um ônibus e vai lá visitar o irmão, leva um olhinho de unção para orar. Sabe aquele pastor antigo, sabe, que leva todo mundo para dentro de casa, aquele negócio. Ele me curou. Porque eu via tanta coisa nas estruturas de envolvimento com política, com tanta coisa errada. Eu vi um pastor raiz, que ama gente. Só tinha 10 pessoas no culto, ele dirigia um culto como se tivesse 5.000. Orava, jejuava, estudava a semana inteira para pregar para 3. Isso me curou. 3 anos depois, 2 anos depois, eu tive coragem de procurar minha esposa e dizer que eu estava com uma depressão profunda. Ela disse: eu já sei, mas só que eu não falava, né?
Só ficava deitado. Só ficava deitado. Eu cheguei ao absurdo de um dia à noite, minha esposa acordou, era de madrugada. Ela acordou com o barulho dos murros que eu dava no meu peito. Em desespero, sentindo culpa, por estar vivendo aquele processo. Porque quando você perde o controle, você acha que Deus também perdeu o controle. E nessa fase, eu não sei se acontece com você, mas Deus se cala, não sei porquê. Cheguei numa vigília, porque disse que ia ter um profeta, eu fui lá. Nós era 5. Aí ele veio de lá, falou com um, falou com o outro, aí pulou eu. Aí falou com o outro, falou com o outro. Dia, eu falei, eu não estou aguentando ficar aqui mais não. Se o senhor não falar comigo hoje, eu vou surtar. Deus levantou uma irmã, ela foi lá e falou para mim assim: Deus mandou te responder por que Ele te trouxe para cá há 3 anos. Ele te trouxe para te esconder. Deu as costas e foi embora. Até hoje eu estou perguntando, esconder de quê? Deus te fere na área que Ele vai te usar. Para encerrar, um dia eu saí na cidade mais bonita do mundo, Londres, na principal avenida. Eu andei 1h50 no frio, de camiseta, pedindo a Deus para levar a minha vida. Me mata, como Elias. Eu não tinha coragem, então eu falei, Deus, eu durmo, não acordo e todo mundo fica bem. Você não quer se livrar da vida, você quer se livrar da dor. Acaba com isso. Não compensa mais ministério, igreja. Já deu, não dá para mim. Eu errei, eu fiz tudo errado e eu não sei recomeçar. Deus com silêncio. Voltei para casa. Umas semanas depois, minha esposa estava no quarto ao lado orando, no flat onde a gente morava. E ela desesperada disse: o senhor está falando que tem uma multidão, que tem um povo, que o senhor vai cuidar. Meu marido está morrendo e eu não aguento mais. Eu estou doente com um homem desse jeito. Ela pôs a mão na parede e ela chorava. O Espírito Santo, enquanto ela orava, me inquietou, porque remédio não resolveu, terapia não resolveu. Peguei meu celular, abri meu celular, pus no YouTube, pus assim, Mark Anderson. Apareceu lá Encontro Nacional de Casais, apareceu. E o YouTube vai sugerindo. Eu abaixei o volume que eu não queria ouvir. Comecei a olhar para aquilo e falar. O Espírito Santo disse: o da cama é o do teste. Esse aqui é o que está aprovado. Esse é o do processo. Esse aqui é o resultado. Esse vai passar. Esse aqui é o que vai ficar. Esse é você, não esse. Aquilo foi me incendiando de um jeito. Por isso que a Bíblia diz: trazer a memória que nos dá esperança. Eu me levantei com um negócio. Sabe aquela coisa assim que não é remédio, não, é Deus mesmo assim, um clique, levantei, puxei as cortinas para entrar a luz que estava no blackout. Minha mulher entrou na hora no quarto. Eu disse: hoje é o último dia que você me vê deitado aqui. Deus me levantou. Deus me levantou. E aí fui melhorando, veio pandemia, eu comecei a ajudar pessoas depressivas, tristes, e eu fui melhorando, e aí diminuí os remédios, e eu fui melhorando, até que quando foi setembro de 2020, voltaram os cultos, a igreja explodiu lá. E aí entrou em um culto, 2 cultos, 3 cultos, e gente chegando, porque nós trabalhamos muito lá nas células, muito. Porque tinha pandemia, não podia fazer culto, então as células foram multiplicando. Quando voltou o culto, a gente não tinha noção, juntou todo mundo, a igreja cresceu, a receita aumentou, o conselho fiscal reuniu e falou: ó, agora nós vamos te dar um carro, um bom salário e uma casa. Deus disse: agora você vai embora. Falei: isso é louco, não compensa. Eu falei: Senhor, agora que é hora de colher. Voltamos para o Brasil com uma palavra de Deus. Eu, minha esposa, meu filho mais velho ficou lá estudando. Voltou eu e minha esposa, 2 filhos e 3 malas. 3 malas. Sem carro, sem casa, sem salário, sem igreja, sem nada. Fui no meu antigo pastor e disse para ele: não vou voltar para cá, já tem 3 anos que eu estou fora. Vou começar uma pequena célula. A igreja nasce, né? Já disse isso no início. Começamos e chegamos onde estamos. Eu mostrei as fotos aqui. Mas para resumir, depois que a igreja já tinha crescido,
todos os processos que eu falei implantados. Um amigo, que não é a igreja onde eu fui, uma outra igreja lá de Londres, o pastor Jackson, me ligou. Vim pregar aqui na conferência de homens. E eu tinha prometido para mim nunca mais voltar em Londres. E o medo. Quando ele falou, eu pensei, vou nada. Minha mulher falou, você não vai por quê? Você é um homem ou um saco de batata? Eu falei, batata, um monte assim, um monte de batata. Aí eu fui. Nunca achei uma cidade tão bonita, porque o problema não é a cidade, é a gente, né? Prega lá, tal. Aí o pastor Jackson, ele alugou uma van para colocar cantor e preletor, tudo na van. Vai do hotel para a igreja, da igreja para o hotel, igreja para o hotel. 3 dias. No domingo de manhã, estava dentro da van Thales Roberto. Eu nunca tinha ficado com ele assim, né? Tava aquele jogador William, da seleção brasileira. Tava o marido da Gabriela Rocha, o Leandro, que ele tem um testemunho muito bonito da empresa, né? Que Deus restituiu e tal. Tava o pastor Marcelo Toche, tava uma turma lá. E aí eu pensando comigo mesmo, rapaz, eu numa alegria, onde eu senti tanta tristeza, né? Uma alegria, só com os príncipes, homem de Deus. Eu tô olhando aquele povo assim, rapaz, que negócio legal. Que coisa maravilhosa. De repente o cara da van freou de uma vez e falou, gente, desculpa, é porque eu não vi que está tendo um desvio aqui, eles estão arrumando aqui, eu vou virar. E aí ele pegou um outro caminho, adivinha em qual rua ele entrou? Ele entra na principal rua onde eu havia pedido a Deus para me levar. E eu fiquei 2 horas orando. Quando ele entrou, que eu vi a rua, voltou um filme na minha cabeça. Aí eu comecei a chorar. O Thales falou, cara, você está bem? Eu falei, não estou chorando de tristeza, nem nada. O Espírito Santo está falando comigo. O que o Espírito Santo falou comigo aquele dia? Por que Deus ficou em silêncio? Porque enquanto eu orava e pedia para Deus tirar minha vida, eu conseguia imaginar o que Deus pensava lá no céu. Acho que Deus olhava e pensava, ô filho, não pede isso não. Porque se você soubesse que daqui 3 anos você vai passar no mesmo lugar, com uma igreja maravilhosa, uma família abençoada, com a saúde restaurada, com a sua vida de volta, é a essência que eu te entreguei, você não pediria o que você está pedindo aqui. Eu sei que você não está entendendo agora, mas o Deus que te prometeu lá atrás é o mesmo. O Deus que te chamou é o mesmo. Não tome decisão permanente baseada num sentimento temporário. Não tome uma decisão permanente baseada numa circunstância temporária. Olha aqui para mim. Vai passar. É vírgula, não é ponto final. Esse não é o seu destino. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Eu queria pedir você para ficar em pé.